Começamos então aqui nesse capítulo de magnetostática. Finalmente resolver os exercícios que contam com circuitos magnéticos. 4.26 diz que nos circuitos magnéticos, duas figuras, 4.75A e o B. Nesse caso a gente vai resolver só o 4.75A. No outro vídeo a gente acaba resolvendo 4.75B. Pede para calcular os campos em H1 e H2, que são dois entreferros que estão em paralelo. E H1 está no entreferro 1 e H2 no entreferro 2, assumindo que a permeabilidade do ferro, que é o material desse circuito magnético, exceto pelo ar e a bobina que gera um fluxo Ni, um fluxo magnético Ni, né? E que os campos sejam constantes nos entreferros sem sofrer espraiamento, que é efeito de bordo, porque as linhas de campo aqui na prática, elas não são perpendiculares à superfície. Então, aqui é uma simplificação do problema que permite a gente resolver matematicamente. E ele pede para observar que a seção S é transversal do entreferro, perpendicular ao fluxo magnético. Então, essa seção S, na verdade, ela está no. É como se fosse a espessura dessa peça no plano, né? Entrando no plano ou saindo do plano a gente não consegue ver, né? Aqui está só desenhada um corte dela. Mas é a seção transversal ao longo do plano Z, assim dizendo, né? E aqui é a estrutura desenhada em X e Y. Perfeito, como que a gente resolve esse problema? Bom, a primeira coisa que é importante a gente mencionar, por que a permeabilidade do ferro ser muito maior do que o ar é importante. Eu vou olhar nessa região aqui o fluxo que está vindo no material ferromagnético e o fluxo que, por conservação, vai ter que passar para o entreferro, que é o ar. Conservação de fluxo diz que o B, o fluxo, né, que é, aqui eu vou assumir que tudo é perpendicular, então a integral de B ds, na verdade, vai ficar só B vezes a superfície no ar, tem que ser igual ao BS no ferro. Conservação de fluxo, equação de Maxwell. O B no ar vai ser o μ do material do ar, que é o μ0, vezes o campo no ar, vezes a superfície S. O B do ferro vai ser o μ do ferro, que aí ele diz que é muito maior do que o μ do ar, vezes o H no ferro, vezes a superfície S. Porque eu estou olhando ali na borda, né? Na fronteira entre um entreferro, ligeiramente à direita eu estou no material ferromagnético, ligeiramente à esquerda eu estou no ar. Existe conservação de fluxo ali por questão de conservação de fluxo, é uma garantia da física do problema. Então eu tenho que o H no ferro, eu vou isolar ele, vale o H no ar, vezes a propriedade do ar, μ0, permeabilidade magnética do ar, dividido pela permeabilidade magnética do ferro. Só que a permeabilidade magnética do ferro é muito maior do que o ar, μ0. Ou seja, essa divisão aqui, ela vai ser muito pequena, porque eu tenho um denominador muito grande, ele vai ser, sei lá, por exemplo, 1000 vezes μ0. Então, μ0 vai simplificar, eu vou ter H do ar dividido por 1000. O que faz com que o campo no ferro seja, não é zero, mas ele é muito desprezível frente ao campo no ar. E isso é uma simplificação importante, porque quando a gente resolveu os campos magnéticos do circuito usando uma linha amperiana, que a gente já vai resolver, muito provavelmente, muito certamente, por conta dessa propriedade do material magnético, ferromagnético, de ter uma permeabilidade magnética muito maior do que o ar, os campos magnéticos que a gente vai calcular são concentrados aqui, nos entreferros, porque eles são aproximadamente zero em todo o resto da linha amperiana, dentro do material ferromagnético, obviamente. Então essa é uma propriedade importante, uma conclusão importante da propriedade de que, não é a mesma propriedade, da hipótese e premissa de que a permeabilidade do ferro é muito maior do que a do ar. E agora eu vou resolver o problema usando a integral. Eu vou usar basicamente a lei de Ampère. Eu vou fazer a integral em um circuito fechado de H projetada num DL. E isso vai ter que ser toda a corrente gerada nessa linha amperiana. Esse NI é uma bobina que está também assim como a seção transversal S, a bobina NI está cruzando o espaço. Então eu tenho aqui um material ferromagnético e é como se eu tivesse não. Exatamente, eu tenho uma espiral aqui sendo contornada, essa parte do material ferromagnético, o que gera, pela regra da mão direita, um campo magnético que está andando nesse material ferromagnético e depois no ar, né? Então todo o campo que eu tenho aqui, cara, é o Ni.
porque nessa linha amperiana que eu vou fazer, que na verdade é a linha amperiana dentro do material ferromagnético, no ar, pega e volta. Certo? Fazendo a regra da mão direita, aqui não sei qual é o sentido do NI, ele não disse se está entrando em cima, saindo embaixo ou ao contrário. Eu vou dizer que o H está nessa direção aqui, sentido horário. E por conta de simplificação, eu vou dizer que o meu DL também está, eu estou percorrendo no sentido horário também o caminho. Então HDL vão ter o mesmo sentido. O que vai acontecer é que eu tenho 4 campos aqui, né? Eu teria o H do ferro vezes o comprimento do ferro, L do ferro, mais o H1 vezes o tamanho do entreferro 1, que é o E, mais o H2 vezes o tamanho do entreferro 2, que é E também, e o campo nesse cara aqui, que eu também vou chamar de H no ferro e L1 no ferro, que é o campo daquela peça ali que está sustentada por espaço ou força magnética, que eu vou chamar de H no ferro 2 vezes o L do ferro 2, que é muito menor, né? Porque é só aquele pedaço ali. Só que a gente já sabe que o campo no ferro, frente ao campo no ar, é muito desprezível. Então, esses dois termos Hfer são assumidos como zero. O que faz com que o meu H1 vezes o E mais o H2 vezes o E seja igual a NI pela linha amperiana, aplicando a lei de Ampère. Eu tenho H1, eu tenho H2, eu só tenho uma equação. É óbvio que eu preciso de uma segunda equação, linear ou não, para que eu consiga resolver esse problema. Quem que vai vir? Eu usei a lei de Ampère, eu já consegui uma equação. Não consigo usar a lei de Ampère de novo. Muito provavelmente, qualquer outra linha amperiana que eu faça vai ser só uma combinação linear e vai me levar à mesma conclusão de que H1 vezes E mais H2 vezes E é igual a NI. Então, eu preciso usar alguma outra lei, alguma outra propriedade dessa física que permita eu encontrar uma outra equação linear ou não para que eu consiga resolver H1 e H2. Assim como a gente usou a conservação do fluxo aqui, para provar que a matemática extrapolada para o H do ferro é zero, ou seja, ele é muito desprezível em relação ao campo no ar, eu vou usar entre o entreferro 1 e o entreferro 2. Porque, por conservação de fluxo, o fluxo, de novo, ele vai procurar o caminho mais propício a ser propagado. Quando sair do material ferromagnético para o interferro, ele não vai ter escolha, né? Mas logo depois tem uma peça de ferro logo à esquerda. Ele vai ter a tendência a entrar todo o fluxo ali, porque o ferro é muito mais atrativo para o campo magnético do que o ar. Então ele vai sair o fluxo daqui, vai voltar para cá. Então quando ele voltar para cá, ele de novo vai passar para o ar, porque ele não tem escolha, é o que tem na frente dele, só que tem de novo uma peça de ferro atraindo essas linhas de campo. Então o fluxo que estava aqui entrou para é o mesmo por conservação de fluxo do que o fluxo no entreferro 2, vai ser o mesmo fluxo nessa peça, porque é um caminho muito mais atrativo para o campo magnético, que depois vai ser o mesmo fluxo no entreferro 1. Então, o fluxo 1 no entreferro 1 é igual ao fluxo no entreferro 2. O fluxo no entreferro 1, de novo, aqui provavelmente a simplificação é de que as linhas de campo estão perpendiculares à superfície, então essa integral de BDS vai dar BDS, B vezes a superfície, no caso B vezes a superfície B1 vezes a superfície S, no caso do Φ2, B2 vezes a superfície S. Obviamente as superfícies S são iguais, eu posso simplificar. B1 é igual a B2. A indução magnética no entreferro 1 é igual à indução magnética no entreferro 2. Indução magnética é propriedade μ do material vezes o campo naquele material. A gente está no ar para os dois casos. μH1 é igual a μH2. μ0H1 é igual a μ0H2. μ0 é igual a μ0. H1 é igual a H2. Essa é a segunda linha. No caso, a linha do sistema linear poderia ser H1 menos H2 igual a zero, né? Se eu quisesse resolver via álgebra matricial. No caso aqui, H1 é igual a H2. Eu vou voltar na primeira equação. Eu tenho o E que está em evidência, né? Ele está multiplicando H1 mais H2. Só que H1 é igual a H2. Então eu tenho duas vezes esse termo aqui somados. 1 mais 1 igual a 2. Eu tenho o mesmo termo somado com o mesmo termo, porque H1 é igual a H2. Então eu tenho 2 vezes H1 vezes E é igual ao NI da bobina. O H1, que é igual a H2,
vale NI dividido por 2 que está aqui, vezes o E, que é a espessura do interferro, a extensão do interferro. Perfeito? E aqui resolve esse problema usando a lei de Ampère e conservação de fluxo. É sempre muito provavelmente assim que a gente vai resolver esse tipo de problema. Lógico, dependendo da estrutura desse circuito magnético, eu tenho que aplicar mais de uma lei de Ampère e mais de uma lei de conservação de fluxo, mas é usando elas que eu vou conseguir ter um sistema linear, nesses casos, em que eu consigo resolver H1, H2, H3, H4, depende como é a complexidade da estrutura a ser considerada. No caso do 77.5.b, a gente vai ver que tem mais uma linha amperiana para ser feita, e isso vai implicar em mais algumas linhas da equação do sistema linear, que eu tenho que buscar para poder ter N equações, N variáveis, e permitir que seja matematicamente resolvível os campos magnéticos. A gente vê isso no próximo exercício, então, e ficamos por aqui.